Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A salinha andando até 5 anos, por favor. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Sempre é um prazer de estar aqui e essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, mas um privilégio também. Então, aproveitando que você está sobre os pés, nós vamos ler 2 passagens. Uma passagem bem conhecida, e você já abre em Filipenses, capítulo 4, por favor. Louva a Deus pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Cleomar, missionária Sônia, que estão na frente, o evangelista Mateus e a missionária Sara, também, e os demais copastores, irmãos, membros. Deus abençoe a você, que valoriza estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor sempre é um privilégio, é uma luta, é um desafio todos os dias. Por isso que a palavra vai dizer que nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você recebeu a fé, cabe a você e cabe a mim batalhar por ela todos os dias. Todos os dias é uma batalha, todo dia tem pessoas, tem um inimigo tentando roubar de você a sua fé, a sua confiança no Senhor. Então cabe a você todos os dias levar a sua cruz, cabe a você todo dia batalhar assim por esta fé. Por isso que Jesus diz que quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. É uma luta diária, irmãos. Para nós entrarmos na casa do Senhor, foram debaixo de muita oração, pessoas orando por você, orando por mim, orando por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. E cabe a nós valorizarmos esta oportunidade que tivemos do Senhor de estar na casa. Tem muita gente que está lá fora, queria estar aqui onde você está, aonde eu estou, só que o inimigo coloca barreiras. O inimigo coloca empecilhos para que essas pessoas venham estar aqui. A Bíblia diz que o pecado traz divisão entre nós e o vosso Deus. Então, que nós possamos valorizar. Seja lutas, nós vamos ver aqui nesta noite algumas coisas aqui. Então vamos lá, Filipenses capítulo 8, ou melhor dizendo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, irmãos. Filipenses, uma carta muito conhecida, escrita pelo apóstolo Paulo, quando estava preso, e considerada uma das cartas aí, chamada Epístola do Cativeiro, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo estava preso e escreve essa carta, também conhecida como Carta da Alegria. Como é que alguém está preso e faz uma carta da alegria, hein? Só se estiver com Jesus, né? Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8. Todo mundo achou? Amém? Você que está pela internet também, abra aí, Filipenses 4, versículo 8 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Vamos abrir outra passagem aqui, lá em Abacuque. Abacuque. Você que está acompanhando também aí,
Abra no livro de Abacuque, uma palavra bem conhecida. Abacuque, capítulo 3. Quantos irmãos abrem? Culto de ensino, irmãos, valorize, culto de ensino, culto de escola bíblica dominical, esses cultos seriam o que nós deveríamos mais amar, que é o que onde a gente aprende de Deus para servir a Deus. Os demais cultos são importantes também, você deve participar, mas os demais a gente acaba mais recebendo do Senhor, mas nós estamos na casa do Senhor para servir o Senhor. Então os cultos de ensino são cultos maravilhosos. Abacuque capítulo 3, acharam aí? Nós vamos ler o versículo 17 e 18. Enquanto está todo mundo abrindo aí, para todo mundo acompanhar, porque às vezes, quem está aqui na frente, geralmente às vezes esquece que os irmãos ainda estão procurando, aí começa a ler, os irmãos nem achou o livro, ele já acabou de ler. Isso acontece muito, não acontece? Então vamos lá, Abacuque 3, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, vamos fazer só uma pequena oração, você abaixa a sua cabeça aí, vamos fazer uma oração. Deus, Ele dá as oportunidades, mas é o Espírito Santo que fala nos nossos corações. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade aqui, Senhor. O Senhor é o Deus que fala aos nossos corações, ao meu e ao coração da noiva do Senhor. Que nesta noite não venha a ser diferente, venha nos conduzir através desse ensino, falando e fazendo segundo a tua vontade, Pai. Pai, nós repreendemos toda a força do mal, todo e qualquer espírito escondido, camuflado, todo espírito das trevas que vem trazer sono, cansaço, fadiga, eu repreendo os males em nome de Jesus, Pai. Traga assim a paz, traga, Pai, assim o entendimento a cada um de nós, abra o nosso entendimento, como o Senhor abriu dos discípulos para compreender a Tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós vamos falar aqui nesta noite, sobre essas duas passagens aqui, Filipenses capítulo 4 e Abacuque capítulo 3, é interessante que nós vamos ver aqui, sobre um tema, mudando as atitudes negativas. Sobre essas duas passagens, nós vamos trazer aqui um ensino nesta noite, sobre mudando as nossas atitudes negativas. Às vezes nós estamos dentro da igreja, às vezes ouvimos, e sempre ouvimos a palavra do Senhor, mas às vezes nós continuamos com atitudes negativas. Sabemos a palavra, conhecemos a palavra, mas tomamos atitudes negativas na caminhada da fé, principalmente lá fora, porque lá fora é o campo de batalha do servo do Senhor. Aqui dentro nós aprendemos da palavra e lá fora nós vamos para o embate, às vezes contra o inimigo. Nossa luta não é contra carne e sangue, a Bíblia vai dizer, mas é contra principados e potestades. Só que se nós não aprendermos a pôr a palavra em prática, às vezes nós vamos pensar que a nossa luta é contra o irmão, é contra as pessoas. Por isso que nós vamos ver aqui, nesse ensino nessa noite, mudando algumas atitudes negativas. Nós vemos aqui na carta de Filipenses, uma carta conhecida como a carta do cativeiro. Paulo estava preso e escreve essa carta, a carta da alegria. Imagina alguém preso e escrevendo uma carta, uma epístola chamada Epístola da Alegria. Parece ser contraditório, né? Como é que alguém pode estar preso e estar alegre ao mesmo tempo? Como é que alguém pode estar
passando por necessidade e está alegre ao mesmo tempo? Como é que alguém pode estar enfermo e pode estar alegre ao mesmo tempo? Como é que alguém está desempregado e está alegre ao mesmo tempo? Parece ser contraditório, porque hoje nessa sociedade que nós vivemos, as pessoas associam a alegria a bens materiais. Se tem uma casa boa, eu estou alegre. Se eu tenho um carro bom, eu estou feliz. Se eu tenho um casamento bom, eu estou feliz. Será que está? Às vezes nós temos tudo isso, e será que nós estamos felizes? Nós vamos ver aqui, mudando algumas atitudes negativas, e nós vemos aqui que o profeta Abacuque também vem falar, que ainda que a figueira não floresça, ele vai falar depois no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor. Depois nós vamos ver aqui alguns contextos, o que acontecia na época aqui de Abacuque, e também em Filipenses, quando Paulo escreve essa carta aqui, faz essa epístola aqui, a epístola da alegria. Paulo estava escrevendo a carta aos Filipenses, agradecendo ali as ofertas dos irmãos de Filipos. Mas vamos lá, para o que Deus quer falar aqui nessa noite. Nós vamos trazer aqui algumas coisas, entre elas, nós vamos entender o que nós precisamos mudar de certas atitudes, para que não venhamos ter atitudes negativas. Nós vamos também compreender os pensamentos negativos que provocam derrotas. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, e às vezes não vencemos, porque tomamos pensamentos negativos, não deixamos às vezes a palavra fluir, a palavra ela agir na nossa vida, e às vezes nem acreditamos. Às vezes estamos dentro da igreja, ouvimos a palavra aqui, nós até damos glória, só que parece que quando passa a porta, a palavra ela desaparece do coração, parece que ela desaparece daqui de dentro, parece que as forças acabam. Às vezes quando a gente entra aqui, a gente entra forte, mas quando sai ali da porta lá fora, vem as lutas e os embates da vida, e às vezes nós acabamos cedendo. Nós vamos aprender aqui também a confiar em Deus, para que Ele mude o mal em bem. Nós vamos ver aqui que a primeira característica de alguém que é um vencedor, ele acredita na possibilidade de vitória. Quem fracassa, vence porque não porque é fracassado, mas porque é entusiasmado bastante para continuar acreditando que pode vencer. Às vezes alguém pode ser fracassou em alguma área, mas ele ainda acredita que Deus pode reverter essa situação. Na caminhada da fé, nós vamos passar por diversas situações, por frustrações, por momentos difíceis, vamos ser frustrados. Se nós olharmos na Bíblia, Moisés foi frustrado, queria entrar na terra de Canaã, e Deus falou assim, olha lá Moisés, só que você não vai entrar, 40 anos no deserto, na hora de entrar na terra, não entrou. E às vezes na nossa vida a gente vai passar por momentos de frustrações, só que como nós vamos se comportar nesses momentos de frustrações, nesses momentos de perda, nesses momentos de enfermidade, nesses momentos de problema na família, nesses problemas de filho nas drogas, nesses problemas de desemprego, nesses problemas às vezes financeiro, aonde nós vamos colocar o nosso socorro? Como nós vamos agir nesse momento? Nós vamos ser alguém que vai tomar atitudes negativas, ou vai ser alguém que vai tomar atitudes positivas? Às vezes nós falar é fácil, né? Mas na hora da prática, que nós mostramos, se nós colocamos o lado positivo ou negativo. Eu falar aqui no microfone é fácil, você levantar a mão aí e falar é fácil, e na hora que está passando o problema? Problemas todos nós vamos passar. Nós vivemos uma época que nós queremos servir o Senhor sem problemas. Nós queremos viver uma época que ninguém quer ter enfermidade,
Ninguém quer ter problema financeiro, ninguém quer ter problema na família, não quer ter problema em nada. Nós estamos vivendo essa época que ninguém quer servir o Senhor sem problemas, sem lutas. E é até interessante, quando nós estamos servindo ao Senhor e não tem luta, pode perceber que tem alguma coisa estranha. Não que nós amamos, somos amantes de luta, mas nós vamos ver que mais na frente, Jesus diz que no mundo teríamos o quê? Teríamos aflições, não teríamos? Mas ele vai dizer que tem bom ânimo, porque ele venceu. Da mesma forma que ele venceu, eu e você pode vencer. Só que aí que atitudes nós vamos tomar, negativas ou positivas, para vencer? Nós vamos ver aqui, que para mudar algumas as atitudes, o querer aprender é primordial para transformar atitudes. Se tem alguma atitude na nossa vida que precisa ser mudada, você tem que aprender e querer aprender. Por isso que é importante você estar no culto de ensino. Por isso que é importante você estar no culto de escola bíblica dominical. Porque nesses cultos você vai aprender, vai querer ou tem que querer aprender para transformar essas atitudes na sua vida que precisa ser mudada, que na minha vida também precisa ser mudada. Então nós vamos ver aqui, hoje nós vemos muito essa palavra que é dita por aí, crise. Como essa palavra é dita? Fala-se tanto em crise que a maioria perdeu a fé nas instituições e o pior em si mesmo. Por incrível que pareça, alguns perderam a fé no poder transformador da palavra de Deus. Perderam a visão do Cristo vitorioso, daquele que nem o mundo, nem a morte, nem o inferno puderam vencer. Nós focamos tanto na crise, que esquecemos que o Jesus que nós servimos, é um Jesus que pode nos dar vitória em qualquer situação. Focamos às vezes na crise, no Brasil, a crise que está passando, mas não focamos às vezes no Jesus que pode dar vitória. Então, nós vamos ver nessa noite aqui, o que vem a ser negativismo. Quando falamos essa palavra negativismo, negativismo é a qualidade daquele que tem um espírito de negação sistemática. Quem sofreu desse mal, só enxerga o lado ruim das coisas, não acredita que para todo problema existe uma solução. Você já conviveu com alguém que é negativo? Só olha para o lado negativo, todo problema que dá, ele não acredita que pode ter uma solução? Lá no trabalho, você já conviveu com alguém assim? Lá no meio da família, colegas de trabalho, irmãos na fé, às vezes que são muito negativistas, só olha para o lado negativo, não vê solução, está acontecendo um problema, está vendo, eu falei, não olha, duvida de tudo, tornou-se cético, ou seja, ele duvida. Diante da adversidade, as pessoas maduras revelam atitudes diferentes, confessam falhas, assumem responsabilidades e tomam novos rumos para que os problemas se resolvam e as dificuldades não se repitam. O pessimismo só faz piorar o estado de espírito do ser humano. Já viu pessoa pessimista? Está lá no hospital, ele não está acreditando que Deus pode fazer um milagre. Por isso que os médicos dizem que quando alguém usa a fé, ainda que eles não crê, eles veem que isso melhora, mas nós sabemos que isso melhora. Porque se a pessoa usar a fé, a Bíblia vai dizer que Deus vai agir. Deus age quando nós usamos a fé. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se tiver fé, Deus age. Você já viu que alguém às vezes, lá na televisão, pega um copo d'água desse, coloca em cima da TV, ele crê que se tomar esse copo d'água, ele vai ser curado. Não é porque o copo, não é porque a água cura ele, mas a fé simples dele fez ele acreditar
e ele foi curado. Ali na realidade eles estão querendo materializar a fé, e a fé não precisa de ser materializada, você precisa de acreditar, você precisa simplesmente de acreditar. Mas nós vamos ver aqui, quando uma pessoa é negativista, ela só vê o lado negativo da história, ela toma algumas atitudes. Olha quais atitudes que ela toma: a atitude contrária à palavra. Paulo tinha todos os motivos para sentir-se péssimo, passou necessidade, foi humilhado, padeceu fome, experimentou todo tipo de circunstância adversa, mas mesmo assim afirmou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso Filipenses 4:3, aí ele vai fechar lá na parte que nós lemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, não é no braço forte dele. Por isso que quando nós conseguimos alguma coisa, você conseguir alguma coisa, você nunca diga que foi o seu braço forte que fez conseguir. Por isso que quando você batalhar e vencer alguma coisa, quando você contar um testemunho, conte o testemunho que foi o Senhor, exalte o Senhor. A Bíblia vai dizer que não é o nosso braço forte. Lógico que aquilo que cabe a nós, Deus não faz. Você está precisando de um emprego? Você que tem que correr atrás lá e entregar o currículo. Você que tem que ir lá na empresa se qualificar. Essa parte Deus não faz. Mas quem abre porta é Jesus. Apocalipse 3:8 diz que porta que ele abre, ninguém fecha. Porta que ele fecha, ninguém abre. Então, aqui Paulo passou por diversas situações. Paulo, ele poderia sentir péssimo. Passou necessidade. Quantos de nós tem passado necessidade, dificuldade? Quantos de nós tem passado às vezes por momentos de humilhação? E não queremos passar por momentos de humilhação. E é interessante que com Deus é assim: para ser exaltado tem que ser o quê? Mas quem quer ser humilhado? Se eu perguntar, quem quer? Com Deus é assim: os humilhados serão exaltados. Mas nós queremos ser exaltados sem ser humilhados. No mundo lá fora, ninguém quer ser humilhado. Dá até processo em empresa se humilhar funcionário. Funcionário entra contra o patrão, contra o gerente. Às vezes uma palavra ele entra na justiça contra. Mas do servo de Deus, Deus humilha. Se está exaltado, Deus vai humilhar. Até essas autoridades aí que ficam se humilhando, uma hora o juiz de Deus chega. Porque os exaltados serão humilhados. O que plantamos, vamos colher. Se estamos plantando coisa ruim, se as autoridades estão plantando coisa ruim, a colheita chega. Chega e chega mais cedo que nós pensamos. Na Síria, tinha um ditador, Bashar al-Assad, mas o pai dele, 50 anos, ditador no país. Derrubaram. Saiu do poder. Então, tudo que o homem planta de ruim, ele vai colher. A Bíblia é bem clara sobre isso. E Paulo aqui foi humilhado, padeceu fome, experimentou todo tipo de adversidade, mas mesmo assim, ele vai falar que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Porque às vezes quem é pessimista, ele geralmente toma atitude contrária à palavra. A palavra está dizendo que Deus vai abrir porta, mas ele não acredita. Ele está tão pessimista que ele não acredita. Ele vai falar assim: eu não sou capaz, eu não dou conta. Aí vai estar com tanta síndrome, está precisando de vencer essas síndromes, que eu não sou capaz. Às vezes nós não somos capazes, mas Jesus nos capacita. Jesus capacita. Às vezes para subir aqui no altar para levar a palavra, é só Jesus que dá força, que dá capacidade. Ninguém tem capacidade por si mesmo. Às vezes você está aí no banco, quer trazer uma palavra. Às vezes nós temos aquele grupo familiar. O melhor lugar de você aprender a trazer uma palavra é lá. Porque às vezes muita gente quer subir aqui primeiro, não quer ir lá no grupo familiar.
mas é bom você ir lá no grupo familiar primeiro, porque se subir aqui e for mal, vai receber uma crítica e não vai querer voltar nunca mais. Mas se você for lá, você vai desenvolver, vai aprender. É igual professor, às vezes está dando aula, as que são professoras aí, no início é difícil, né? Para quem é professor aí, preparar um plano de aula, mas depois já tem uma certa experiência, e assim vai também. Então, atitude pessimista, geralmente quem é pessimista, ele vai contra a palavra de Deus, e é interessante que aí Paulo aqui, ele poderia ser alguém pessimista, mas ele não foi, porque ele foi humilhado, padeceu necessidade, experimentou todo tipo de circunstância, mas ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas para chegar como Paulo chegou, teve que passar por diversas situações e circunstâncias para chegar a dizer isso. Às vezes nós queremos ser como Paulo nessa situação, mas não queremos passar como Paulo passou. Não queremos estar na situação, porque não queremos ser humilhados, não queremos ser provados, não queremos ser testados. Alguém que vai dirigir, tem como aprender a dirigir a não ser dirigindo? Impossível, né? Você vai saber a teoria, vai pegar um caderninho, vai conhecer os sinais, como passa a primeira, segunda. Eu quando fui aprender a dirigir, eu aprendi na teoria. Lá no ano 2001, quando eu tirei minha carteira de motorista, eu fui olhando os outros dirigir, na teoria, passa a primeira assim, segunda aqui, terceira, quarta, aprendi na teoria, mas aí a prática, onde eu fui dirigir o Fusquinha, fui engatar a segunda, engatei a ré, quase bati no carro atrás. Acontece? Acontece. Então nós temos que ir para a prática. A prática vai levar o servo de Deus ao aperfeiçoamento, porque Jesus quer formar em nós, Cristo em nós, e para formar Cristo em nós, tem que tirar muita coisa que está em nós, que não presta. Então, por isso que às vezes nós passamos por momentos de provas, por momentos de desemprego, de enfermidade, porque Cristo está trabalhando. Às vezes alguém fala assim, não, se eu ficar sem dinheiro, eu não fico nervoso. Não fica mesmo? Então Deus tira o emprego. Eu vou continuar indo para a casa do Senhor. Vai mesmo? Deixa o carro, o motor fundir. Vamos ver se você vai continuar indo. Deixa você perder o emprego. Deixa você ficar enfermo. Então Deus nos prova e passa por situações para sabermos como nós vamos agir. Então geralmente alguém que é negativista, ele toma atitude às vezes contrário à palavra de Deus. Mas, Hebreus 11:1 vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando que Deus pode abrir uma porta? Você está esperando que Deus pode agir naquela área que você precisa? A fé é certeza das coisas que se esperam. Você está vendo a porta aberta? Não, mas você está acreditando. Se você não for alguém, ou eu não for alguém negativista, para tomar atitude contrária à palavra de Deus, eu vou tomar atitude a favor da palavra de Deus, se eu for alguém que pense positivo, não com aquele pensamento, como diz por aí, vamos pensar positivo, falando não é assim não. E Hebreus 11:6, que eu falei aqui, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer chegar diante de Deus, quer agradar, quer ter o agir de Deus, tem que usar a fé. Tem que usar a fé. É verdade que Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas no mesmo versículo ele ordena, tem de bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Como continuar negativo depois de tomar conhecimento da mensagem do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos? DCM coloca para nós aí, Romanos capítulo 8, versículo 35, por favor. Capítulo 8, versículo 35, nós vamos ler do 35 ao 37, os irmãos, se quiser abrir a Bíblia, abre, se não acompanha por ali, versículo 35, olha para você ver, como eu vou continuar negativo com essas palavras de Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz assim,
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Está fazendo a pergunta. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Como eu vou continuar negativo se eu der crédito à palavra do Senhor? A tribulação, passamos por um momento de tribulação? Passamos, todos passamos. Momento de angústia, se eu perguntar aqui, teve alguém que nunca passou por angústia? Todo mundo já passou por angústia. Fome, nudez, perigo, a espada, todas essas coisas aqui tenta tirar o servo da presença do Senhor. A única coisa que consegue nos tirar da presença do Senhor é só o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso que se você não batalhar pela fé que foi dada a você, a Bíblia diz vai dada aos santos. Santo não é que ninguém é melhor. Eu vejo muita gente falando às vezes até dentro da igreja de forma errada, falando, não tem ninguém santo não. A Bíblia diz que aos santos. Então tem gente santa. Santa aqui não é melhor, santo é separado para Deus. O problema é que nós temos interpretação errada e dizemos que não tem ninguém santo. Tem santos do Senhor. Uma fé que uma vez foi dada aos santos do Senhor. Então nós temos que batalhar, nós temos que vencer esse lado negativista que às vezes está dentro de nós, que não acreditamos em nada, que sempre desacreditamos na palavra. Quando fala um versículo, eu não acredito nisso aí não. Será que nós não acreditamos porque não estamos vivendo isso, ou porque a palavra não é verdade? Porque a palavra é a verdade. Às vezes é porque nós não estamos vivendo, não acreditamos porque ainda não fomos transformados, ainda não fomos nascidos de novo, aí às vezes nós não acreditamos. Mas se formos transformados e nascidos de novo, nós vamos acreditar na palavra, de Gênesis a Apocalipse. Nada disso, como algumas seitas por aí dizem, que a Bíblia contém a verdade. Não, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Porque quando eu falo que ela contém a verdade, eu estou dizendo que uma parte é verdade e a outra não é. Estou dizendo, mas só Êxodo capítulo 20 que foi escrito pelo dedo da mão de Deus. Tudo bem que essa parte foi escrita pela mão de Deus, mas a Bíblia vai dizer lá em Timóteo que toda a escritura é inspirada e boa para o ensino. Toda a escritura é inspirada. Nós vamos ver também que Jeremias, o profeta, afirma que o desânimo é fruto da ausência do Consolador no coração humano. Abra aí DCM, Lamentações 1,16, por favor, se os irmãos quiserem abrir também. Lamentações 1,16. O desânimo, de vez em quando nós não tem, sempre nós temos que vencer esse desânimo que vem para a nossa vida. Tudo que nós vamos fazer na vida, nós temos que vencer o desânimo, tem? Lamentações 1,16 diz assim, por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Só até aí. Então, aqui, às vezes o desânimo quer tomar conta das nossas vidas. Você já viu que às vezes, quando vai vir para a igreja, às vezes você tem que vencer esse desânimo? Você tem que vencer, porque às vezes nós cansados, até desanimados, mas para o trabalho a gente vai. Porque sabe, se não for, perde o serviço, manda embora. O patrão vai mandar embora, não vai? Se ficar faltando lá, não manda embora? Lá manda, John? Se faltar lá, não manda não? Pode faltar à vontade lá? Manda embora, não manda? E às vezes nós, desanimados, não queremos vir. Nós temos que vencer essas barreiras que estão dentro de nós. Esses desânimos, às vezes esse lado negativismo que está dentro de nós, de não acreditar. O Espírito Santo quer transformar as nossas vidas. Quer fazer a gente, todos dentro da igreja, nova criatura. Quer fazer todos dentro da igreja servos maduros na fé.
Se imagina se a igreja toda fosse maduro na fé, ninguém precisava de vir aqui na frente pedir oração. Se todo mundo da igreja, em todos os lugares, não só aqui, em todas as igrejas, em todos os lugares, não estou dizendo que você não deva vir pedir oração, mas se nós estivéssemos maduro, firmado na fé, mesmo de verdade, nós mesmos resolveríamos em oração, lá no nosso quarto, sem precisar de vir aqui pedir oração. Nós entraríamos dentro do quarto, oraríamos e Deus responderia. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado. Se o véu foi rasgado, nós temos acesso aos santos dos santos. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao sangue aos santos dos santos. Pelo sangue de Jesus. Então, se nós tivéssemos todos maduros na fé, firmados na fé, às vezes dentro das igrejas, de todas as igrejas, em todos os lugares, não teria contenda, não teria briga, não teria ninguém disputando cargo, não teria ninguém achando ruim porque o outro foi levantado evangelista e ele não foi, porque ele tem 30 anos de igreja, o outro chegou agora. Isso depende, às vezes o que chegou agora está trabalhando mais que o que tem 30 anos, então Deus sabe o que vai fazer, Deus tem propósitos diferentes, às vezes Deus tem propósito de levantar o Pedro e enviar. Recebe aí, Pedro. Então Deus faz essas coisas. Então às vezes nós ficamos no banco brigando, porque fulano foi levantado a diaconato. Na igreja tem espaço para todo mundo trabalhar, não precisa de ninguém às vezes ficar com ciúme de um, de outro, porque o outro está lá, tem espaço. Às vezes nós não estamos procurando, não é trabalho, nós estamos procurando às vezes cargos, estamos procurando às vezes posições, dentro das igrejas às vezes estão procurando posições. Se estivesse procurando servir, às vezes ninguém nem estaria preocupado tanto com o cargo. Às vezes, lógico que é necessário o cargo, é necessário pastor Cleomar, evangelista Mateus, é necessário por questão de organização da igreja, tem que ter por questão de organização. Lá onde é que o dono trabalha, tem que ter o gerente. As pessoas, se todo mundo fosse gerente, que bagunça seria, né? Então tem que ter isso por questão de organização, não por questão de idolatrar o cargo, não em questão de eu só sirvo se eu for presbítero, se eu for evangelista, não, eu sirvo a Deus independente disso. Mas se Deus colocar na sua vida, eu aprendi uma coisa, há muitos anos atrás, eu falava assim, Senhor, só quero ser só até presbítero, tá bom, não quero mais nada, vou servir o Senhor, não quero ser evangelista, não quero mais nada. Só que eu aprendi uma coisa, se Deus quer colocar, receba. Se Deus quer consagrar você, receba. É aquilo que o pastor sempre tem falado, a gente é consagrado porque já era mesmo, estava trabalhando e fazendo, aí não precisaria nem de ficar com ciúmes, mas infelizmente tem, dentro das igrejas tem, do modo geral tem essas coisas, né? Infelizmente, às vezes falta maturidade cristã. Maturidade, se tiver essa maturidade cristã, de tanta palavra que a gente ouve, e tanto ensino que tem, que eu louvo a Deus que aqui na igreja nós temos, seria diferente. Mas vamos lá, então alguém negativista, às vezes ele é contrário à palavra. Então, que nós venhamos tomar a atitude de não ser essa pessoa que venha a ser contrária à palavra. Olha aqui, vamos falar sobre pensamentos. Geralmente o negativismo, quem é negativista, seja homem ou seja mulher, às vezes ele pensa mais no lado negativo da história. Às vezes nós poderíamos colocar, retirar isso da nossa vida, deixar somente os lados positivos reinar na nossa vida. É interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura espiritual, e vai falar sobre o capacete da salvação, para nós guardarmos a nossa mente de pensamento negativista. Deus falou que vai te libertar das drogas. Eu não creio. Eu não creio porque eu já tenho 20 anos que estou nesse caminho, não saio. Não, mas Deus falou que vai te libertar. Eu não creio. Nós precisamos às vezes acreditar. O DCM abre aí para nós, Salmos 19, 14, por favor.
Então, alguém que fica pensando no lado negativo, ele sempre vai duvidar. Mas nós temos alguns remédios e algumas situações que nós podemos usar para que esse lado negativista venha a ser curado. Salmo 19:14 diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Seja agradável. Então nós temos que colocar na nossa mente, nós vamos falar mais na frente aqui, trazemos coisas boas para a nossa mente. Como eu posso trazer coisas boas para a minha mente? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, evitando certas programações que traz mais coisas ruins. Vamos pegar um exemplo, nos canais abertos, novelas, traz mais coisas positivas ou coisas negativas? Mas às vezes a gente acaba assistindo, acaba mais ensinando a mulher a trair o marido, e às vezes a pessoa está assistindo e ainda torce ainda, tem que trair mesmo. Então está trazendo mais coisas negativas para a mente. E às vezes nós temos várias outras coisas que traz mais coisas negativas, falatórios, às vezes fofocas que os outros vêm fazer, tentando às vezes contaminar o nosso coração. Por isso que Provérbios 4:23 diz assim, de tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração, dele procede as saídas da vida. Não deixa nada entrar no seu coração não. Se alguém às vezes vem falar mal de alguém, não deixe isso entrar não, não deixe o seu coração contaminar com isso não. Se alguém vem falar mal, condenar o irmão, falar alguma coisa de mal, o irmão não está presente, então não deixe isso entrar dentro do seu coração. Eu aprendi uma coisa na caminhada da fé, essas coisas, eu fujo dessas coisas, porque eu quero meu coração limpo para adorar o Senhor. Porque senão às vezes a gente chega no coração, na igreja, contaminado o coração, e às vezes tendo impressão ruim do irmão, sem saber se isso é verdade ou é mentira. Às vezes nós pegamos como verdade, principalmente quando alguém está chateado com o outro. Já viu quando alguém está chateado com o outro? Aí vem o outro e fala assim, aquele irmão não presta mesmo. Aí ele, é isso mesmo. Mas ele está chateado, ele está magoado, alguma coisa que ele falaram para ele, que ofendeu ele guardou aquilo. Hoje dentro das igrejas, por isso que tem muita gente saindo dentro das igrejas, porque às vezes se ofende com alguma palavra que o outro falou, ofendeu ele vai embora, e os demais irmãos estão orando, ajudando ele em oração, mas é por causa de ele foi, e o inimigo sabe disso, o inimigo vai usar essas estratégias, problemas de relacionamento entre irmãos, disputa entre irmãos, contenda entre irmãos, isso acontece até no trabalho. Às vezes um funcionário está trabalhando bem, o outro funcionário às vezes fica ciumado, começa a falar do outro funcionário, e aí vira aquela confusão, e às vezes lá dentro da empresa, quem é gerente, o gestor da empresa tem que saber muito trabalhar isso, o relacionamento entre funcionários. E dentro da igreja às vezes acontece isso, dentro da igreja acontece entre irmãos, um irmão e com o outro. Às vezes o irmão está passando por luta financeira, e o outro não está passando, às vezes o irmão acha que o outro é obrigado a ajudar ele, mas Deus está te provando, e às vezes quando Deus está nos provando, até na área financeira, seja qual área que for, tem que ajudar na direção de Deus. Se você ajudar fora da direção de Deus, você vai entrar numa luta também, você vai acabar entrando numa luta. Então, não seja negativista. Então, para não ser negativista, eu tenho que cuidar da minha autoestima. O que é autoestima? A autoestima pois, a avaliação que se faz de si mesmo, é o grau de crença, respeito e confiança que a pessoa debita a si própria. Ela surge quando o ser humano é taxado, aqui então a pessoa tem que cuidar da sua autoestima. Uma pessoa que tem a autoestima baixa, ele vai ser uma pessoa que vai ter pensamentos às vezes negativistas. Eu sou um derrotado mesmo, eu não consigo,
essa porta não abre porque eu não sou ninguém. Aí só tem aqueles pensamentos negativistas. Mas quando você levanta, cuida da sua autoestima, você vai passar a ter atitudes diferentes. Nós vamos ver aqui, remédio para curar esse mal. Para curar que mal? O mal do negativismo. Esse lado negativismo que se você tiver e eu tiver. Certa vez o salmista encontrava-se oprimido e dizia, abra aí, descemos, Salmo 42, versículo 5, vamos ler todo mundo aqui. Salmo 42, versículo 5. Nós vamos ver aqui o remédio para curar esse mal aí, dessa baixa estima, desse negativismo. Salmo lá, Salmo 42, 5 diz assim, a parte A, porque está batida, ó minha alma, porque está batida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? No lance de esperança, deixa aí, descendo, no lance de esperança, ele mesmo encontrou remédio eficaz. Olha lá, ele faz a pergunta, por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Olha o salmista fazendo a pergunta para ele mesmo, por que você está batida, minha alma? Aí ele mesmo vai trazer a resposta no próprio versículo lá, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá o remédio eficaz. Espera em Deus. Nós queremos vencer esse lado negativo, esse lado que está a baixa estima, nós vencemos no Senhor. A chegar-se a Deus e crer em Jesus, protege as pessoas da apatia, de desesperança ou depressão diante das dificuldades. Quantas pessoas têm entrado em depressão por causa das dificuldades da vida? Diversas pessoas têm entrado em depressão. Se você está querendo ir para dentro do seu quarto, trancar a porta, é um sinal da depressão. É um sinal que está querendo ficar depressivo. Então, não vá para dentro do quarto. Se você é servo do Senhor, vá para os pés do Senhor. Se você está enfrentando uma dificuldade, que nós passamos por ela, vá para os pés do Senhor. Deus abre porta. As lutas vêm, angústias, tristeza das mais diversas. Se eu for contar da minha vida que passei nesse ano, fazendo 20 anos servindo ao Senhor, foram diversas, irmãos, diversas adversidades, diversas tristezas, angústias, momentos difíceis, mas meu foco estava em Cristo, meu pensamento estava em Cristo. Nunca pensei de deixar os caminhos do Senhor por causa da dificuldade. Deu problema na família, vou abandonar a fé? Não, nunca pensei. Jesus não tem culpa dos problemas que passamos. A Bíblia diz que se temos que queixar, queixe dos nossos próprios pecados. Às vezes é fácil, nós queremos lançar que a culpa é do Senhor, que o problema é do Senhor. Às vezes o problema é nosso, às vezes não, sempre o problema é nosso, e nós passamos por adversidades, elas fazem parte da vida, nós que temos que aprender a vencê-las, todos os dias. Quando alguém fica viúvo, tem que aprender a vencer. Quando a família abandona, tem que aprender a vencer. Quando alguém fica desempregado, tem que aprender a vencer. Quando alguém fica enfermo, tem que aprender a vencer no Senhor. Se nós somos servos, uma coisa é quando alguém ainda não é servo do Senhor. As adversidades e problemas da vida, Deus permite, porque o maior propósito de Deus é salvar a humanidade. Quando Deus permite uma guerra, ainda que seja a guerra lá entre Israel e Gaza, entre Israel, Líbano, aqueles países vizinhos lá, entre a Rússia e a Ucrânia, Deus usa tudo isso para salvar o ser humano. Porque se depender de nós estávamos lá fora perdidos. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje. Se dependesse de mim, eu estaria perdido lá, não sei nem que, estaria perdido lá no mundão lá fora.
mas o Senhor é misericordioso, usou os seus servos, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça e da verdade, e foi lá, nos alcançou. Nós estávamos perdidos, ainda que com tanto pensamento negativista que não era ninguém, que não conseguia vencer, e às vezes zombando dos servos de Deus. Quantos passaram na porta, zombava de crentes, falava que crente, para que tem que ir para a igreja todo dia, para que tem que fazer isso? Eu passava na porta dos crentes lá, da Assembleia de Deus Madureira, eu falava assim, para que esses irmãos têm que gritar, Deus é surdo? Eu falava. Mas um dia, Deus me pôs lá, eu estava lá dando glória a Deus. Deus nos pega lá fora e nos leva para os caminhos do Senhor. Então, nós temos que vencer essas barreiras. A esperança é uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. É preciso cultivar a esperança e manter a comunhão com Ele. Com quem? Com o Senhor. A fé transforma e produz saúde, tanto física como emocional. É a fé e não o negativismo que capacita o crente a vencer o mal. Abra aí, DCM, Efésios 6,16. O caso de Gideão, registrado no Antigo Testamento, também é um exemplo. Ele estava com sua autoestima prejudicada, sentindo-se o menor de todos os judeus, incapaz de fazer algo útil. Gideão possuía potencial, só que precisava ser o quê? Fortalecido, e foi o que o Senhor fez, encorajou e renovou suas forças. Olha lá, Efésios 6,16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno sempre vai mandar esse lado negativismo. Deus vai falar assim, Deus pode abrir porta. O diabo vai lançar uma seta e falar, não, Deus não vai abrir porta. Vai fazer igual Adão e Eva. O Senhor falou, pode comer de tudo, mas dessa árvore não. Aí o diabo chega e coloca dúvida na vida de Eva, para que Eva viesse a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é a maçã não, viu? O povo fala aí maçã, né? Tem nada a ver com maçã. O fruto do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor ia deixar gradativamente eles chegarem ao conhecimento, mas por causa da desobediência, a morte entrou. Aí entra a morte espiritual, e a Bíblia vai dizer de 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Se eu e você entrar na morte espiritual e consequentemente entrar na morte física, já entrou na morte eterna. A morte eterna é a separação entre Deus e o homem na eternidade. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois vir o juízo. Então, se morrermos espiritualmente, por isso que você tem que vencer esse negativismo. Usa a armadura de Deus, que Paulo fala em Efésios. Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, o escudo da fé, para defender de todo e qualquer dardo inflamado do inimigo. E no caso do Gideão, abra aí, DCM, Juízes capítulo 6, versículo 13. Gideão possuía potencial, mas Gideão precisava de um fortalecimento do Senhor, para poder vencer essas barreiras. Às vezes na nossa vida nós também precisamos de um fortalecimento do Senhor, mas nós encontramos aonde? No Senhor, nós encontramos esse fortalecimento, para vencer esse lado negativista, das vezes da nossa vida. Diz assim, Juízes 6:13, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, é a pergunta, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou,
e nos deu nas mãos dos midianitas. O 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão estava olhando a dificuldade. Gideão estava olhando o exército inimigo, olhando a dificuldade do outro lado, e tinha 32 mil para Deus selecionar alguns servos do Senhor, alguns corajosos, e Deus sabia que, e Deus não queria mandar os 32, a estratégia de Deus não era mandar os 32 mil, porque senão Israel poderia dizer que foi pela força deles que eles conseguiram vencer. Deus faz lá, manda Gideão fazer um levantamento lá, e através dessas situações, Deus escolhe 300, através dos 300, Deus consegue, através dos 300, vencer o exército inimigo. Às vezes na nossa vida, nós queremos vencer as coisas na força do nosso braço, na força dos nossos recursos, só que às vezes é Deus que quer agir. Nós às vezes colocamos a confiança nos nossos recursos, só que é Deus que quer abrir porta, é Deus que quer agir. O milagre Deus quer fazer, e às vezes com o nosso recurso, nós queremos agir. Por isso que às vezes é interessante, nós vemos essas cidades aí, igual países igual a Suíça, igual ali na Califórnia, Estados Unidos, que queimaram aquelas casas, as pessoas colocando confiança no dinheiro. Não que é errado ter dinheiro, não é errado você trabalhar, conquistar de forma honesta, ter o seu ganha-pão, mas as pessoas ali estavam colocando a sua confiança no dinheiro. Quando você olha naquelas cidades, igual na Califórnia, ali naquelas regiões que queimaram aquelas casas, aí você vê que foi um agir de Deus, como essas bolas de fogo chegavam em cada lugar daquele, e teve casa que ficou sem queimar. Às vezes nós estamos colocando a nossa força, nós estamos colocando a nossa confiança, em vez de colocarmos no Senhor, na sua palavra, nós colocamos no nosso dinheiro que temos no bolso. Se eu ficar doente, eu vou lá e pago um hospital. Se eu precisar disso, eu vou lá e compro. A nossa dependência não está sendo mais do Senhor. Abacuque diz que ainda que acontecesse todas aquelas coisas, todavia ele se alegraria no Senhor. No Senhor. Às vezes nós estamos colocando a nossa confiança em outra coisa. Aí vai dizer, então Gideão conseguiu vencer usando as estratégias de Deus, mas se fosse usar as estratégias militares, 300 nunca daria contra aquela nação inimiga. 32 mil já estava difícil, e 300, mais Gideão, impossível. Quando nós olhamos ali para a Ucrânia contra a Rússia, aí se você olhar no mapa, o país é bem pequeno, como aquele país está conseguindo ficar de pé? Uma potência mundial como a Rússia, e está de pé até hoje, mais de 2 anos de guerra. Sabemos que tem ajuda estrangeira, mas estão de pé ainda. Então aqui nós às vezes temos que vencer esse lado negativismo da nossa vida. O crente tem que vencer esses males que às vezes vêm sobre as nossas vidas, às vezes vêm como seta do inimigo sobre nós. Como eu posso vencer esse lado negativista que às vezes, tomando a posição de deixar o lado negativista da minha vida? Existem alguns meios que eu posso utilizar para vencer isso aí, olhar as coisas de modo diferente. Você quer vencer o lado negativista da sua vida? Passa a olhar as coisas por um lado diferente. Você foi mandado embora do trabalho? Olha do outro lado diferente. Por que você foi mandado? É porque estava atrapalhando você vir para a casa do Senhor. Então isso foi positivo, não foi negativo. Mas às vezes a gente está tão preocupado com o dinheiro, que a gente fica olhando para o lado negativo. Agora eu não tenho nada mais,
agora como é que eu vou achar outro emprego? Eu já estou com 60 anos, 70 anos de idade, como é que eu vou achar outro emprego? Aí a gente já começa a ficar negativista, como se Deus não pudesse abrir porta. Deus pode abrir porta independente da idade, independente do seu grau de escolaridade, independente da sua capacidade, Deus pode abrir porta. Se você acreditar, se você usar a fé e ser mais positivista, não ser negativista, Deus pode abrir, porque através da fé você consegue. Então, se você quer tomar a posição correta, para deixar esse lado negativista, você tem que passar a olhar as coisas de modo diferente. Quem vê o positivo, não vive assustado com o negativo. Quem vê o lado positivo, não fica assustado com o lado negativo, não. A porta fechou, Deus abre outra. Fechou foi porque eu estava sendo bom funcionário, que eu estava sendo fiel ao Senhor, glória a Deus, Deus abre outra porta. Essa área da minha vida deu problema, Deus pode dar uma solução. A glória da segunda casa pode ser melhor que a primeira. A glória da segunda casa pode ser melhor que a primeira. Tive problema nisso, Deus abre a porta. Basta nós acreditarmos, olhar de modo diferente. De nada adianta conhecer a verdade se você não acredita que ela funciona. Muitos não vivem uma vida vitoriosa porque creem mais na mentira do que na verdade. Tem como viver uma vida vitoriosa se eu estou acreditando mais na mentira que na verdade? Às vezes eu estou acreditando mais no que a pessoa fala lá fora do que a Bíblia diz. Eu tenho que olhar pelo que a palavra diz. Se eu sou crente, sou servo de Deus, e não tenho que me envergonhar de ser servo do Senhor. Se eu estou me envergonhando de ser servo do Senhor, é porque eu ainda não sou do Senhor. Se eu estou envergonhando de levar a palavra, nós estamos vivendo uma época hoje que as pessoas têm vergonha de carregar a Bíblia. Ela sai de casa, ela traz a Bíblia no celular, mas não tem vergonha de trazer a Bíblia. Não tenha vergonha da palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que se nós envergonharmos, se nós negarmos o Senhor, Ele nos negará. Não tenha vergonha de ser de Deus. Ainda que você precise em alguma área, eu preciso em alguma área, mudança, que nós precisamos de mudança, mas nunca se envergonhe. Nunca se envergonhe de ser de Deus. Às vezes, muita gente se envergonha de ser de Deus, porque ainda não é de Deus. Porque se fosse de Deus, não envergonharia. Então, como é que eu faço para ser de Deus? Venha para a casa do Senhor, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo formar Cristo em você, deixa você ser uma nova criatura, de verdade, transformada, não ser apenas alguém religioso, alguém que vem para o banco, senta aqui, mas ser um servo transformado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo tirar esse lado negativista que está na sua vida, que está na minha vida, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O Espírito Santo está querendo trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes nós impedimos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Então nada adianta conhecer a verdade se eu não acredito que ela vai funcionar na minha vida. Eu sei que a fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Até sei, mas será que eu acredito que ela vai funcionar na minha vida? Eu tenho que acreditar que ela vai funcionar na minha vida, tenho que acreditar que ela vai funcionar na sua vida, pegar essa palavra e pôr ela em prática. Eu creio, não estou vendo, mas o Senhor pode abrir uma porta, o Senhor pode confirmar o milagre, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, eu acredito. Tome posição para deixar esse lado negativo da sua vida. É uma luta todos os dias, é preciso lutar para alcançar aquilo que Deus prometeu. Hebreus 4,16 diz assim, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se eu quero ser alguém que vai tomar
atitudes corretas, para deixar o lado negativista, eu tenho que olhar as coisas de modo diferente. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, tente olhar aquilo de modo diferente. Se você está sendo humilhado, se você está sendo humilhado por um familiar, você está sentindo humilhado lá pelo seu patrão, às vezes Deus está te provando lá, às vezes para você ser até promovido. Aqui na igreja, nós somos provados, Deus nos prova, usa irmão para nos provar, Deus usa a liderança para nos provar. Se eu perguntar aqui para os obreiros, até todos que subiram aqui, pergunta se não houve provação. Houve. Teve gente que às vezes não passou nas provações, mas tem provação? Tem, a Bíblia fala sobre isso, nós seremos provados. Então, deixa Deus agir, olhe, passa a olhar isso de modo diferente. Quando vem algo para a minha vida, eu aprendi, como o pastor fala sempre aqui, eu olho como trabalhar de Deus na minha vida. Deus está trabalhando comigo, está tirando às vezes o orgulho, tirando alguma coisa da minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está me ensinando, às vezes quando nós ficamos desempregados, está passando um momento difícil, porta nenhuma abre, você entrega currículo, corre atrás, emprego fechou, tudo. Às vezes Deus está ensinando nós sermos dependentes do Senhor. Porque às vezes nós falamos que somos dependentes, falar é fácil, não é? Mas na hora que nós estamos ali, sem nada, você trabalha de forma autônoma, você está 20 dias sem trabalhar, porque Deus fechou as portas. Então é Deus trabalhando, Deus está ensinando assim, vai para a oração, vai ficar dependendo de mim. É uma luta nossa dentro aqui, é uma luta todos os dias. Aí nós temos que vencer esse lado negativismo que às vezes está dentro de nós, e para vencer, tomarmos posição correta, nós temos que evitar certos tipos de pensamentos. Quando o negativismo quiser tomar conta das palavras, dos pensamentos e atitudes, o crente deve agarrar-se à maior de todas as realidades: não estou sozinho. Salmo 46:1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando o lado negativismo vir para tomar seus pensamentos e atitude, lembra que você não está sozinho, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Hebreus 13:6 diz assim, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Cristo prometeu estar com os seus todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Para vencer o negativismo, todas as demais agruras da vida e até mesmo o mundo, a arma não é outra senão a fé. Abra aí, descemos, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, 5:4, por favor. Então, se nós queremos vencer esse lado negativismo, e todas as dificuldades da vida, nós temos que usar esta arma. Essa é a arma do servo do Senhor, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu uso a fé aqui, eu consigo vencer o negativismo da minha vida. Eu passo a ser alguém menos negativista, olhar só o lado negativo. Eu olho aquilo que vem da minha vida, que serviu de experiência, que veio na minha vida, às vezes veio por algum motivo na minha vida, e não tento às vezes fazer igual na vida de Jó, porque nós estamos numa época que ninguém pode ser provado. Se alguém é provado é porque está em pecado. Se nós olharmos para Jó, Jó estava em pecado? Se você ler os 42 capítulos, você vai ver que Jó não estava em pecado, mas Deus provou Jó. Deus já conhecia Jó, o diabo não conhecia Jó, pensava que Jó servia a ele por causa dos bens, mas Jó provou para o diabo e mostrou para Deus, apesar que Deus já conhece todas as coisas, né? Deus conhecendo todas as coisas, também não quer dizer que nós não devemos clamar ao Senhor, viu, irmãos? Eu vejo muita gente dizer que, Deus conhece todas as coisas, não precisa de orar. Precisa de orar.
Precisa de clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Bater, bater e abrir-se-vos-á. São lutas que nós temos que fazer e não é fácil. É luta contra nós mesmos. Todo dia nós temos que lutar. Primeira carta de João nós lemos aí. Então a arma que vence o mundo é a nossa fé. Então nós temos que usar pensamentos positivos e tirar esses da nossa mente, esses pensamentos negativistas. Nada também às vezes de orgulho, eu sou o melhor, eu sou isso, nada disso. Às vezes nada disso, porque senão se deixar, às vezes nós acabamos entrando no mesmo caminho do diabo. O diabo caiu por causa do orgulho. Ele não queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus, porque ele sabe que não tem ninguém maior do que Deus. Então esse negócio que alguns pregadores falam que ele queria ser maior do que Deus, não, ele queria ser igual a Deus. Então às vezes nós temos que vencer, e sempre temos que vencer esse lado negativista da nossa vida, trazendo pensamentos positivos, trazendo a palavra de Deus para a nossa mente, para meditar na palavra de dia e de noite. Por isso que quando você vem nos cultos de ensino, você é renovado, a fé vem do ouvir o quê? A palavra. Então quando você vem, você é renovado. Quando você vem, você é fortalecido. Quando você escuta a palavra, você é renovado. Às vezes eu estou lá, trabalhando não sei aonde lá, eu vou lá e pego meu celular e coloco uma palavra para ouvir. Mas cuidado quando você for colocar alguma palavra para ouvir, cuidado com quem é esse pregador. Ele tem a mesma fé que nós temos, bíblica? Cuidado, porque hoje pessoas têm ouvido certas palavras aí que têm desviado a pessoa da fé. Às vezes a pessoa ouve um hino, que é até bonito, mas certas palavras do hino, eu não preciso ter um hino lá que fala que não precisa aprender a orar. Ele até é bonito, né? Eu não preciso aprender a orar? A Bíblia diz que eu tenho que saber orar. Mas o hino fala que eu não preciso aprender, saber orar. Que eu não preciso saber orar. Então tem alguns hinos que são até bonitos, mas tem coisas antibíblicas. E às vezes nós pegamos aquilo como verdade e desprezamos a palavra do Senhor. Que você possa pegar a palavra do Senhor, deixar ela dominar a sua mente, que eu possa pegar a palavra e deixar ela dominar a nossa mente. Quando nós deixamos a palavra de Deus dominar a nossa mente, nós conseguimos vencer os embates da vida. Lutas nós vamos ter, daqui até quando Deus permitir. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito. Se eu estou vivo, é porque Deus ainda tem um propósito nas nossas vidas. Às vezes Deus está querendo ganhar aquele familiar seu lá. Só falta às vezes nós termos mais coragem de falar do amor de Jesus e dar testemunho do amor de Jesus. Às vezes nós temos coragem de falar de futebol, mas quando vai falar da palavra, a gente fica com medo de falar a palavra, mas é porque tem uma luta contra. Existe um inimigo espiritual que ele luta contra para que você não venha falar. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então como vão crer se nós não falarmos do amor? Eu vim para os caminhos do Senhor porque Deus usou uma prima minha chamada Keila, lá em Formosa. Usou ela para me ganhar para Jesus. Falava do amor de Jesus e eu corria. Estava perdido no mundo, nas práticas do pecado, longe dos caminhos do Senhor. Toda vez que eu via a Keila chegar, eu falei assim, já vi aquela crente enjoada. Mas na realidade ela não era uma crente enjoada. Era uma serva de Deus, usada por Deus, só que eu não queria saber, até que um dia o Espírito Santo me convenceu. Eu era rezador de terço, ia nas missas, e aí um dia o Espírito Santo me convenceu, olha que eu tinha uma religião, eu ia para a missa, e nesse dia o Espírito Santo me convenceu, eu falei, agora eu vou servir o Senhor. Como é que eu falei, agora eu vou servir o Senhor? Eu já tinha uma religião, eu já frequentava as missas, mas naquele dia o Espírito Santo me convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Naquele dia o Espírito Santo me convenceu, e eu falei assim, agora eu vou para os caminhos do Senhor. Aí quando foi dia 20 de novembro de 2005, o Irandir levanta as mãos, lá na galeria, um jovem, lá na galeria, levanta as mãos, uma prima minha chamada, a irmã da Keila, a Kelly, do meu lado aqui, eu falei, Kelly, quero aceitar Jesus. Fui lá na frente, aí vem o Irandir aqui, conforme a Bíblia diz, confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai.
Por isso, se você quer fazer uma aliança nesta noite, se você estiver aqui e não fez aliança com Cristo, você vai ter a oportunidade de vir aqui na frente, de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Lembrei do nosso irmão Evandro, que falava sobre isso, ele querendo aceitar Jesus, mas ninguém convidava para vir na frente. Era isso, não era, irmão Evandro? Convidava e ele querendo aceitar Jesus. Aí depois ele falou: os irmãos não estão fazendo o convite, eu vou lá. Passou um culto, 2, 3, eu vou lá. E ele veio e aceitou Jesus, está lá. E Deus está fazendo a obra na vida do Evandro. Então, Deus faz essa obra na nossa vida. Então deixa pensamentos positivos entrar na sua vida. Nós temos também, para finalizarmos, nós temos que mostrar ousadia diante de situação negativa. Acreditar que, não obstante a dúvida, manter os olhos fixos na vitória, a despeito dos contratempos. Ousar, não importa a posição. Para conseguir esse tipo de pensar, é preciso proteger a mente dos pensamentos negativos. Usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos que ser mais ousados nisso aí, para vencer essas oposições que vêm contra a nossa mente. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que renovar o nosso entendimento. Todos os dias você tem que alimentar. Por isso que quando Moisés é morto, Josué é levantado no lugar de Moisés, Deus falou assim: da mesma forma que eu fui com o meu servo Moisés, serei com você, Josué. Serei da mesma forma com você, mas medita na palavra de dia e de noite. Se nós queremos vencer esse lado negativo, queremos vencer a incredulidade, queremos vencer essas coisas que vêm para a nossa vida, nós temos que meditar e guardar essa palavra e praticar essa palavra todos os dias. Lutar. Sei que nós teremos defeitos, infelizmente, mas lutaremos para nós acertarmos mais do que errarmos. Deveremos lutarmos mais para acertar do que errar. Então, se nós queremos vencer essas dificuldades, nós temos que vencer esse lado negativista e ser mais, deixar o lado positivo dominar mais, a fé dominar nós. Temos que usar o capacete da salvação. Vale a pena lutar. Uma pequena porção de fé já é suficiente para encher a vida de sementes revolucionárias que pode transformar qualquer situação. Mas também ninguém pode assegurar que a fé não venha passar por sofrimento. Vai passar por sofrimento. Exercitando a fé, exercitando a confiança. Confiança é a capacidade de enfrentar as dificuldades apesar da dúvida. A habilidade de afirmar que o bem é mais poderoso do que o mal. Eu sempre falava assim, às vezes nós passamos por adversidades no Brasil, na nossa vida, eu sempre costumei falar assim, no fim, o bem sempre vence o mal. Até em filme, você já viu? Que até em filme nós assistimos, no fim sempre o bem vence o mal. O mal pode ter aparente vitória sobre a nossa vida. O mal pode ter aparente vitória sobre o que está acontecendo às vezes no Brasil. Mas no fim, o bem vence o mal. No fim, o juízo de Deus vem sobre aqueles que estão fazendo a impiedade. Deus põe no trono e Deus arranca do trono. Se Deus permitiu alguma autoridade ficar no trono, fazendo injustiça, prendendo pessoas, condenando a 17 anos de cadeia sem crime nenhum, às vezes porque escreveu numa estátua lá, passou um batom, o agir de Deus vai chegar. A misericórdia de Deus sobre essas vidas vai chegar. E o juízo sobre aqueles que não se arrependem também vai chegar. Porque o que plantamos, colhemos. O que plantamos, bem ou mal, vamos colher. Que nós possamos plantar coisas boas e não coisas ruins. Então, que nós possamos exercitar a confiança, que nós possamos desenvolver a confiança tanto em Deus como em si mesmo. Nós possamos desenvolver essa confiança. Confiar é descansar, sem ter medo.
Abra aí DCM, Salmo 27, versículo 3, por favor. Nós devemos confiar. Confiar é entregar na mão do Senhor. Salmo 27, 3 diz assim, ó: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Olha o salmista, olha a confiança do salmista. Ainda que a adversidade esteja das mais diversas, ele vai colocar a confiança no Senhor. Mas eu só consigo colocar a confiança no Senhor se eu estiver andando com o Senhor. Se eu não andar com o Senhor, não consigo colocar a minha confiança no Senhor. Por isso que o diabo vai fazer você não vir para a igreja. Se não ouvir a palavra, não vai não, que os irmãos só estão te julgando, não vai não, que os irmãos estão muito reparando na sua saia, na sua calça, no seu cabelo que não cortou, e o diabo vai inventar mil dificuldades para você não vir, porque a fé vem do ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você é renovado, fortalecido, você consegue vencer as lutas. Você consegue deixar esse lado negativista que nós temos às vezes da nossa natureza caída. A nossa natureza caída, herdada de Adão e Eva, ela é voltada para o lado negativista da vida. Quando Eva erra, ela, veio de assumir o erro, ela falou, não, foi... Aí o Adão errou, foi Eva errou, foi a serpente. E às vezes nós deixamos a velha natureza dominar e jogamos às vezes a culpa no outro, em vez de assumirmos a nossa culpa, nós jogamos a culpa no outro. Então, se nós deixarmos o Espírito Santo dominar, e deixarmos a palavra de Deus dominar sobre as nossas vidas, todos aqueles servos que deixaram, tiveram lutas, dificuldades, erraram, infelizmente erraram, mas estão aqui para nós olharmos e evitar esses erros. Quando deixa escrito isso na Bíblia, não quer dizer que nós temos que errar, mas quando Deus deixa isso aqui, é para nós olharmos a consequência desses erros, para nós vimos a errar, a não errar, a tomarmos a atitude correta, Rubinho, a tomarmos novas atitudes, para que nós possamos tomar novas atitudes. Então, guardando a mente daquilo que é mal, o apóstolo Paulo recomenda aos crentes pensarem no que é bom, ocuparem a mente com pensamento nas virtudes que fazem parte do fruto do Espírito Santo. Abra aí, GCM, Gálatas 5:22, bem conhecido pela igreja. Dá lugar à prática desses bons pensamentos, justiça, verdade, pureza, boa fama e etc. Olha o que Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, aí vai falar, bondade, fé, mansidão, e vai até o 23 lá, Gálatas 5:19 vai falar sobre as obras da carne. Então, se nós temos que guardar a nossa mente, para que isso venha reinar sobre nós, mas para isso reinar, o Espírito Santo tem que estar reinando na nossa vida. Se o Espírito Santo reinar na nossa vida, o fruto dele vai estar em nós. O fruto do Espírito Santo vai estar em nós. Não tem como nenhum dessa parte do fruto do Espírito Santo estar em nós, sem que seja o completo. Ou é o completo ou é nada. Se o Espírito Santo está na minha vida, tem que estar tudo isso aí na minha vida. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, vai. E às vezes, nós temos que ter misericórdia, às vezes, com os irmãos que erram conosco. Eu já tive muitos irmãos que erraram comigo, e eu perdoei, como eu errei também com muitos irmãos, e os irmãos me perdoaram. Então, às vezes, algum irmão erra com você, você não quer perdoar, mas quer ser perdoado. Quantos de nós querem ser perdoados, mas não querem perdoar? Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não queremos perdoar o irmão que errou conosco. Isso vai acontecer? Vai. Nós somos seres humanos e infelizmente erramos. Queríamos às vezes que não errar, mas às vezes nós vamos errar. Então, nós temos que guardar a nossa mente daquilo que é mal. Mudar também os pensamentos. Quando maus pensamentos afloram, é preciso desfazê-los, colocando bons pensamentos no lugar. É justamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Os bons pensamentos trarão paz,
que inundará o coração. Por isso que a Bíblia diz que do coração saem os maus desígnios. Da boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisa ruim, tem como falar aqui coisa boa? Por isso que se eu deixar entrar coisas ruins, por isso que nós temos que utilizar Provérbios 4, 23, guardar o coração. Guarda o seu coração de todo mal. Guarda o seu coração de tudo que não presta, porque aí você vai estar com o pensamento, com as palavras diferentes. Os pensamentos podem impulsionar o crente para a vitória ou encarcerá-lo na derrota. Pode liberar as emoções para a alegria ou amarrá-lo em estado de dor. Muitas pessoas aprenderam ensinos errados e por causa deles continuam a viver equivocados. Mas existem momentos que é preciso mudar. Se às vezes nós aprendemos ensinos que foram antibíblicos, nós temos que estar aberto para receber os ensinos da forma correta. Porque infelizmente, hoje existem muitos ensinos errados por aí. Vamos ficar sobre os pés, igreja, por favor? Nós vamos finalizar aqui. Então, se nós aprendemos alguma coisa errada, nós temos que estar dispostos a mudar. Reter o pensamento na vitória. O profeta Abacuque viveu tempos difíceis. Ele enfrentou o problema de sofrimento dos justos. Questionou o fato de Deus silenciar quando os homens injustos vitoriavam sobre os justos. E hoje também não tem acontecido a mesma coisa? Quantas pessoas aí sofrendo por causa de uns sendo condenados e tanta coisa a mais aí acontecendo, prisões injustas, e tantas coisas, pessoas sendo assassinadas, tantas coisas, mas Deus julgará todas as coisas. Há um dia que o julgamento de Deus, todo mundo vai enfrentar. A Bíblia diz que no Apocalipse, o dia do grande juízo de Deus, todo mundo vai comparecer do dia do grande juízo de Deus, seja rico, pobre, seja quem for, autoridade, quem for, todos vão comparecer diante do Senhor, todos serão julgados, porque só haverá condenação se houver julgamento. Então, que nós possamos tirar essa parte negativista da nossa vida, e trazer sobre a nossa vida o lado positivo. A vida se renova sem parar, então aproveite intensamente o momento que você vive, celebrando o que já conseguiu, não se tornando infeliz por causa daquilo que ainda não alcançou. Quem abriga o negativismo no coração, acaba naufragando na fé. Então, que nós não possamos naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19 diz assim, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, rejeitando tudo aquilo que não presta. Então nós temos que rejeitar tudo aquilo que não presta. E para nós finalizarmos, como você reage diante de acontecimentos ruins? Você reclama? Você fica irado? Você culpa os outros? Se fecha dentro de si mesmo? Dialogando e procurando soluções, refletindo algum tempo sobre o assunto, ou procurando solução passiva? Você reflita nessa noite aí sobre a sua vida, como você reage diante dos acontecimentos ruins, que aconteceu e que vai acontecer sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque na caminhada da fé nós enfrentaremos batalhas, dificuldades, das mais diversas. Como nós vamos reagir diante delas? Qual vai ser nossa atitude diante de cada uma dessas dificuldades? Nós vamos guardar a palavra para não pecar contra o Senhor? Ou nós vamos rejeitar a palavra? Cabe a mim, cabe a você fazer a escolha. Se nós escolhermos guardar a palavra e tirarmos esses pensamentos mal, nós seremos mais do que vencedores.
no Senhor nós seremos mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos faz vencer esse lado negativista que às vezes tem da nossa natureza. É uma luta todos os dias você vai ter que lutar contra esse velho homem que está aí dentro, ainda que o novo homem já está reinando na sua vida, mas nós sabemos que infelizmente dentro das igrejas, muita gente ainda precisa de transformação. Cabe a você, cabe a mim lutar para que essa transformação chegue na sua vida e chegue na minha vida. Se você é alguém que só anda desanimado, não quer vir para a casa do Senhor, é uma luta constante para vir, lute, não desista, que o Senhor vai te dar força para vencer esse lado negativista que está aí dentro, para que o Espírito Santo venha reinar aí dentro, para que o lado negativista não venha estar reinando, mas a fé venha reinar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós estaremos fazendo uma oração agora, e você coloca a mão assim na sua mente, nós estaremos orando, e nós cremos no agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta noite. Soberano e eterno Pai, é no nome santo do Senhor, Pai, aqui o ensino da Tua palavra foi falado nesta noite, que o Senhor venha trazer sobre mim, sobre a igreja, sobre o Teu povo, sobre a noiva do Senhor, venha renovar a nossa mente, venha fortalecer a nossa mente, venha preencher a nossa mente da Tua palavra, Senhor, venha fazer da nossa mente, Pai, assim, Pai, que a Tua palavra venha reinar, que o Teu Espírito Santo venha reinar sobre as nossas vidas, Pai. Pai, venha arrancar de nós todo e qualquer pensamento negativista, todo e qualquer pensamento contrário, Senhor, venha fazer sobre as nossas vidas, Pai, venha nos ajudar a vencer estas batalhas na mente, batalhas que o inimigo coloca sobre a nossa mente, venha nos revestir com toda a Tua armadura espiritual, Pai, venha, Senhor, nos revestir com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, o escudo da fé, venha nos fortalecer no Senhor, Pai, precisamos do Senhor todos os dias, somos carentes, pobres e necessitados de Ti, ajuda a Tua noiva, ajuda o Teu povo a vencer as batalhas na mente, a vencer as lutas diárias, a tomar a sua cruz, a levar a sua cruz, Pai, no nome santo do Senhor, Pai, assim nós oramos crendo em nome de Jesus, Pai.